Fala galera do JavaScript, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para falar de JavaScript funcional, porém desta vez com ECMAScript 6. Espero que vocês já tenham ouvido falar, pois é a próxima versão do JavaScript, correto? E nós vamos hoje ver alguns conceitos de programação funcional e alguns conceitos de ECMAScript 6, entendeu que um pode ajudar o outro, porque teremos um módulo de ECMAScript 6, né, após toda a parte básica que estamos dando no curso de JavaScript funcional, né, gratuito, lógico. Então, como que nós vamos fazer isso daí? Esse material que eu estou criando lá, né, tem toda a base teórica, está tendo toda a instrumentação para que para que aprendemos o paradigma funcional, correto? Para que isso? Aí que nós poderemos ir para módulos mais avançados, como ECMAScript 6 e Node.js, tá? Muito provavelmente a parte de Node.js possa ser dada pelo Caio, que caso vocês não saibam, está fazendo uma série também gratuita de Node.js, tá? E muito futuramente ali em agosto, setembro, vai ter um curso mais completo, mais a fundo, né? Aí pago também, porque o rapaz também precisa pagar o leite das crianças, né? Mas a premissa para ser um professor na Web School é criar um curso gratuito. Se o que você for fazer pago, tem que ter um gratuito, né? Bom, vamos lá então. Para quem ainda não conhece, mas acredito que aqui todo mundo já esteja, é que isso já está no slide lá, né? E eu falei dele no TDC, então nosso curso aí é webschool.io/JS Funcional, tá? Eu sou suíça, né? Porque lá na palestra a galera não sabia, né, galera? Falei um pouco do mim, do blog do Nomadev, né? Meu blogzinho aí que tem bastante coisa de JavaScript. Meu github.com/suíça lá que eu posso. Tá, os exemplos do Bimin, cara, de várias aulas estão lá. Então, se quiser aprender de graça, velho, você pode pegar os exemplos. O conteúdo escrito do Bimin tá de graça também no GitHub. Você pode estudar por ele, tá? Então, e eu ainda quero fazer futuramente o crowdfunding pro mim sair muito barato, mas aí muitas pessoas e fazer tipo um Hangout Air que seja aberto mesmo, tá? Ainda vai sair esse ano um esquema legal desse, tá? Bom, quem quiser acompanhar direto lá as postagens, aí meu Facebook /Suíça e o outro do curso é Funcional JavaScript. Né? Meu Twitter também, que agora essa semana que eu estava bloqueado no Facebook, eu podia twittar e ir pro Facebook. Como assim eu postava as coisas no Instagram, também ia pro Facebook, só que eu não podia postar no Facebook. Bom, aproveitando já o ensejo, gostaria de falar um pouquinho do JS for Girls, porque está chegando perto. É dia 15 de agosto, nós vamos fazer, já temos mais de 10 cidades pelo Brasil, que ocorrerão simultaneamente esse evento que vai ser apenas para mulheres, para ensinar JavaScript, o básico mesmo, para mulheres que não sabem nem programar, tá? E logicamente vai ter uma continuação aí online, para que elas tenham, continuem os estudos, né? Mas o evento que acontece, ele é uma porta de entrada para as mulheres, porque só vai ter mulher, vai ser uma mulher que vai apresentar, vai organizar. Eu só tive ideia, o Thiago, o Rodolfo, eles ajudaram bastante também lá na parte da criação da identidade. Obrigado aí, Thiago, que pegou a agência, fez toda a identidade visual, né? O Thiago Hilkner, lá de Belo Horizonte. Rodolfinho aí também, palestra. Rodolfinho, fofinho. Aí, velho, vai ter em várias cidades, várias capitais do Brasil, tá? Então, caso você conheça alguma garota aí que quer entrar, ou tá naquela, já dê um aviso, tenta movimentar na sua cidade, tá? Então,
essa espero que seja uma porta de entrada para as mulheres aí nessa área que com certeza é bem chata por ser dominada só por homens, né? Bom, o que é programação funcional? Como eu havia dito na nossa aula, no nosso curso anterior, a programação funcional nada mais é do que você basear-se em funções, tá? Eu nem vou ficar perdendo tanto tempo nessa parte teórica como a gente já tinha dado anteriormente na nossa aula, então a galera que não teve pode ver no vídeo gravado, mas basicamente, em vez de na orientação objeto, como nós temos o menor, a entidade que nós temos é o objeto, aqui nós tratamos essa entidade como uma função, certo? E aí nós temos que fazer uma base muito mais matemática até para trabalhar dessa forma, né? Com certeza. Mas por que que nós usamos então a programação funcional? Bom, ela tem algumas features muito interessantes, né? Principalmente na parte de concorrência, que é o que mais é usado hoje, certo? Vocês sabem que, por exemplo, o chat do Facebook é feito em Erlang, né? O CouchDB também é feito em Erlang, que é um concorrente do MongoDB. O Erlang é uma linguagem de funcional muito boa, né, para isso. Foi criado pela Ericsson. Lá no nosso material no GitHub está toda essa descrição escrito e também quem está usando, né, onde a gente usa, por exemplo, em sistemas de BI, principalmente que usa Hadoop, por exemplo, o Yahoo usa isso. A Yahoo usa o Hadoop para tudo. E, velho, para filtro de spam, BI principalmente deles. Então, como isso? O BI, na parte dos dados, vamos dizer assim, na parte dos dados, no banco de dados, tá? O Hadoop especificamente que eu estou comentando com vocês, a gente utiliza fortemente duas funções que a gente usa muito no paradigma funcional, que é o map e reduce. Correto? Como assim? Porque o map ele vai achar os dados, vai organizá-los, e o reduce vai aplicar uma função que vai pegar esses valores e vai aplicar uma lógica em cima deles, resultando numa informação. Tá? Então, é muito simples. Para olhar assim, é muito simples. E é um poder tamanho, né, que você tem. Então, você já vê que a linguagem funcional ela é muito boa, né? A programação funcional, no caso, ela é muito boa para tratar massa de dados, tá? Conversões de dados, isso é muito bom também. Então, vocês já sabem que isso já está sendo usado em grandes sistemas. Então, se você já quer escalar, já quer pensar que vai usar para milhões de usuários, você já tem que pensar num paradigma mais funcional também, em certas áreas, não em todo o sistema, se você quiser, lógico. Você pode muito bem mesclar os paradigmas, como nós temos no JavaScript, né? Já que ele é orientado a objetos, para quem não sabe, acha que orientação a objetos é orientação a classe, não é. O JavaScript tudo é objeto, menos null, o undefined. Eu sempre troco se é null ou undefined. Apenas um deles não é objeto, tudo o resto no JavaScript é objeto. Como é que ela não é orientada a objeto? Então, que porra é essa, gente? Tudo bem que ela é baseada em protótipos, mas são objetos, tá? Bom, quem está usando? Como eu comentei, Facebook, o Yahoo usa, a Amazon, que tem até uma Amazon Lambda, tá? Para mais, a lista mais completa, você pode conferir ali no nosso material do curso, tá bom? Bom, então, como nós estamos comentando algumas features muito interessantes do paradigma funcional, principalmente a parte de concorrência, porque você tem uma habilidade mais implícita de paralelismo, principalmente nessa era que nós temos multicores nos processadores, nós não usamos esses multicores quando nós estamos programando normalmente, por exemplo, numa linguagem imperativa, pois se nós tivermos que fazer concorrência na linguagem imperativa, nós temos que gerenciar essa concorrência, certo? E aí para isso nós usamos vários truques também,
Mas basicamente, quando você cria uma thread, você tem que gerenciar ela paralelamente, etc. Na linguagem funcional, ela é muito mais implícita, tá? No caso do JavaScript, nós não vamos... Aqui eu estou falando apenas em linguagens mais puramente funcionais, tá? Aí eles já são mais específicos para isso, porque eles já têm otimizações para a execução das funções que você passa. Então, por exemplo, se você pensar que numa função você tem um parâmetro, dois parâmetros, vamos falar, né? Dois parâmetros. E que esses dois parâmetros são duas funções. Na linguagem funcional, esses dois parâmetros eles vão ser calculados, vamos dizer assim, paralelamente, e vai fazer a chamada da função ao mesmo no tempo, né? Depois da execução dos dois, mas em paralelo. Você não vai executar uma função, pegar o valor, executar outra, pegar esse valor e passar para a função como parâmetro. Tá? Eles estão sendo executados paralelamente. Tá? A parte de testes na linguagem, na linguagem funcional, se você usar o paradigma funcional, ele já te ajuda nos testes, porque você já sabe que o input você vai ter aquele mesmo resultado. Então ele está garantido aquele teste, principalmente quando você utiliza funções puras. Tá? Funções puras são o quê? Bom, vou falar mais para frente, não se preocupe, tem mais um slide sobre isso. Tá? Mas isso ajuda bastante na hora que você está testando o seu código, porque você tem uma confiança muito maior no que aquilo que está acontecendo. Você não está mudando estados, como eu falarei adiante. Debug. Fica muito fácil você procurar, por exemplo, no stack trace de uma chamada de uma função, quem chamou ela e por quê? Cada chamada você tem esse novo link nesse stack trace, correto? Então você vai chamando a função, você vai linkando, vai chamando, linkando, e aí você pode fazer o reverso para chegar em quem chamou a função. Porém, quando você utiliza funções no modo mais imperativo, você está modificando os dados dentro dessas funções. Então, às vezes, eles estão tendo efeitos colaterais e o debugging se torna muito mais complexo quando você tem efeitos colaterais, correto? Então, olha lá. E a base teórica da programação funcional é o cálculo lambda. Então, é basicamente a matemática, né? Então, nós temos diversas formas de utilizar a linguagem, a paradigma funcional, todas elas baseadas puramente na matemática. Então, você tem uma garantia muito forte no cálculo, na resolução das coisas, porque está plenamente provado, né? Então fica bem legal. Dessa forma você não tem surpresas, vamos dizer assim. Correto? Lambda. O que é o tal do lambda? Na verdade, ele é uma expressão formal. Foi criado por Alonzo Church, se eu não me engano, também com a ajuda de Alan Turing, para descrever como seria a funcionalidade de uma função matemática. Basicamente seria isso. Opa, deixa eu dar um slide aqui. Então ele descreve como vai ser essa função matemática. Foi criado lá na década de 30, tá? Na época não teve muito utilidade, tá? Mas como foi os precursores da programação, então agora sim, nessas linguagens que nós utilizamos o Lambda como a base para as funções no nosso paradigma. Então uma expressão Lambda basicamente se parece com isso daqui. Lambda x passando, tendo x com resultado y. Aí como é que a gente vê isso daí? Esse lambda x, né, tem como resultado a expressão y. Então você basicamente na expressão você vai passar para cá o x, vai passar um valor para o argumento x que vai ser aplicado na expressão, né, y, com o lambda sendo o resultado. Bom, nós vamos ver isso agora, quer dizer, depois dos slides. Então só vai ficar com esse gostinho na boca para
eu também não subi, eu tenho que dar um git ainda push no nosso conteúdo do curso que tem essa parte de Lambda que eu escrevi e não está atualizado lá no GitHub ainda, tá? Mas já subo. Bom, então, né, vamos começar a parte do ECMAScript 6, tá bom? O que é, então, o tal do ECMAScript 6, ES6? Ele é a próxima versão do nosso JavaScript. Espero que todo mundo aí já tenha ouvido falar, pelo menos, porque nós temos que saber isso, tá? Já dá para usar facilmente, tá? Eu tenho alguma outra coisinha que eu já brinco, mas eu gostaria de já estar passando todo o meu back-end para o ECMAScript 6, porque no Node, como você roda no back-end, não tem problema de usar um transpiler, por exemplo, ou que ter o suporte de navegadores. Então, no Node, no back-end, você pode usar ECMAScript 6 sossegadamente. Bom, qual é uma das funcionalidades bem interessantes, principalmente por paradigma funcional que eu acredito no ECMAScript 6? O let, que basicamente é o que o var faz, só que com contexto mais léxico. Como que eu posso falar isso? Vamos ver aqui nos nossos slides, tem uns exemplos que ficam mais simples de entender. Quando nós criamos a variável com o var, nós podemos modificá-la ela dentro de um outro bloco, estando dentro da mesma função como var test. Eu tenho um bloco interno que faz um if, correto? E eu estou reinstanciando, sobrescrevendo a variável x com o 666, tá? Porque ele está nesse escopo global. Na verdade, esse x ele não faz parte desse escopo do if. Ele está fazendo parte do escopo da função varTest, entendeu? Então, basicamente, sim, você está sobrescrevendo o x 420 com 666, né? Agora, olha com o let. Quando você cria, ele está criando naquele escopo, por exemplo, do function, o primeiro let criou 420. Dentro do if, você criando x com let, você está usando esse bloco como escopo, o bloco do if. Então ele tem esse escopo agora, olha só, dentro do if. Ali dentro é 666 e fora continua 420. Isso é muito bom, muito interessante. Essa parte de escopo foi uma das coisas que mais vieram a incrementar, acrescentar ao ECMAScript 6 essa melhora na parte de escopos, porque, porra, quem programa em JavaScript aí sabe que volta e meia você se perde no escopo ali, porque está chamando e na verdade o diz é outra coisa, né? Quem usa Angular também já se fudeu bastante com isso aí, que eu sei, porque eu já me fudi também. Certo? Olha lá. Então, veja bem comigo. Nós podemos instanciar ou criar, vamos falar, criar, tá? Que nós não estamos instanciando com valor, mas criar a variável com let uma vez, e quando formos criar novamente, vai dar um error, tá? Por causa que você não pode criar duas vezes a mesma variável com let. Por exemplo, se você seta ela, você cria ela, você tenta chamar ela, desculpa, você tenta chamar uma variável e que ela foi chamada, criada, instanciada com let. Depois dessa chamada, você também tem um erro, tá? Usar a variável antes da instanciação dela vai dar um erro. E esse exemplo do switch também é a mesma coisa, né? Porque você está redeclarando a variável, certo? Outra funcionalidade muito interessante no ECMAScript 6 é o const, que sim, é de constante. E como no paradigma funcional,
nós gostamos de trabalhar com immutable data, que é você não mudar os dados. Então, por exemplo, se você tem uma mudança de um valor, você não modifica aquela variável. Você cria uma outra variável, que é uma cópia dela, só que com um valor novo. Certo? Então, sim, você vai usar mais memória, mas é para ter muito mais abstração. Quanto mais abstração você tem no seu código, mais memória você vai usar, tá? Então você facilita certas coisas dessa forma, claro, né? Então veja bem, o const desculpa, não coloquei aqui o exemplo de const, mas era só const e o nome da variável e depois dar os erros. Eu devia ter colocado outros default parameters, default parameters. Ai, caralho. Essa porra aí. O que é isso? O que são esses parâmetros padrão? Basicamente é você poder setar algum valor na assinatura da função, na criação da função. Você passa os argumentos para ela, seus parâmetros, e caso você ache que um parâmetro possa vir sem um valor, você pode setar esse valor, que seria o padrão dele, diretamente na passagem desses argumentos, como nós temos em diversas outras linguagens, né? Isso eu sentia muita falta. Muita falta. Isso é foda, tá? E aí, olha só, então nessa função makeRequest, nós temos que passar a URL, isso é obrigatório, por exemplo, a URL é obrigatória. O timeout, se ele não vier, a gente bota 2000, se vier, sobrescreve, e o callback é a mesma coisa. Então, se eu passar ali o full para 500, sobrescreve 2000 e só usa esse callback padrão que não faz nada, né? Agora, se eu debaixo o último exemplo, eu passo os 3 parâmetros, eu executo esse outro callback que sobrescreve, né, o meu parâmetro callback. Destructuring. Basicamente, é você pegar vários valores que você vai passar, por exemplo, se fosse para uma variável, para um objeto, e já conseguir setar ele diretamente com as suas chaves corretas. Bom, como assim? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, que nós queremos passar para a função setCookie, além do name ou value, nós queremos passar um objeto que é um options, as opções desse setCookie, vamos dizer assim, tá? Então, o que nós fazíamos anteriormente, né? Passávamos esse objeto aqui, ó. Passamos objeto, terceiro parâmetro, secure e express, né? Então, quando você for passar para eles desta forma, você já vai ter os valores setados nas suas chaves corretamente. Caso você não passe, você vai ter um erro, porque aí você vai ter que passar esse objeto de alguma forma, tá? Porque está setando ele. Então, olha só, como que nós fazíamos o options? Nesse caso, se eu passar um objeto direto, options, e eu for fazer o destructuring dele, eu vou fazer uma variável, ó, que é esse objeto aqui, ó. Então, options, o valor desse objeto options vai casar as chaves com as chaves dessa variável. Basicamente, o destructuring é isso, é você casar as chaves, né, os valores, nas chaves de uma outra variável. E, olha só, para eu não ter erro se eu não passar o options, eu posso passar esse objeto setando ele como padrão, como vazio, né? Então, ó, nesse caso, a gente não vai ter um erro, caso não passe nenhuma das opções que foram assinadas para essa função setCookie, tá? Spread operator. O que é o spread operator? Basicamente é você ter, vamos dizer assim, um array valores e você quer passar esses valores, na verdade, um por um, como se fosse uma lista. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Quando você tem duas variáveis e você usa a função math.max para saber qual é o maior valor deles, a função max
ela recebe uma lista de valores. Caso você tenha um array, qual é a gambiarra que você tem que fazer? Você tem que usar a função apply no max, passando o this como math e o arguments da função como os values. E aí sim, porque ele vai aplicar em todos os valores essa função math, a função max, e aí você vai achar o máximo, o maior dos números. Como que nós faremos isso agora com esse spread operator? Olha lá. Então, basicamente, é um ponto, values. Ele vai pegar esse array e vai espalhar os valores. Vamos falar assim, espalhar os valores. Tá? Passando-os como uma lista. Tá? Isso é bem interessante também. Agora vem uma das funcionalidades que é bem usada na programação funcional, por facilitar o conceito de funções, tá? E aproximar ali na parte de lambda, nas expressões lambdas, tá? Então, antes de iniciar essa parte de arrow functions, o que são então essas arrow functions? Basicamente é uma função que é escrita com uma flechinha, um fat arrow, tá? Então, tá, como é que é isso? Você me diz. Olha lá. Primeiramente, nós precisamos saber 4 coisas muito importantes sobre a arrow function. Primeiramente, ela não aceita new. Tá? Você não pode dar um new e uma arrow function. Você não cria ela. Tá? Você só executa. Ela é perfeita para funções anônimas. Tá? Ela não possui o arguments, como nós temos normalmente. Ela foi especificamente criada, eu acho, né, para callbacks. Para os callbacks, certeza. O this dele não pode ser mudado, então ele tem um escopo léxico ali fechado. Você executa o this aonde ele é criado e não chamado, que é a maior diferença de todo essa parte do this, né? Onde ele é criado, então você sabe que você criou ali, você vai chamar ele tem aquele escopo independente da qual função você está chamando dentro, por fora, né, no caso. Certo? Então vejam bem, são bem importantes essas quatro funcionalidades novas desse arrow function. Como que fica a nossa função, então? Basicamente, nós temos uma function que passa nossos parâmetros, nossos argumentos, para uma expressão, certo? Essa expressão, por exemplo, vai retornar algo nessa expressão, tá? Então, olha assim. Eu tenho minha funçãozinha hello, que eu passo uma variável name e só dou return, tá? Dessa string. Então, hello Suíça será oi Suíça. Simples, né? Lógico, é um hello world de JavaScript. Agora, se nós formos usar a arrow function, olha só. Eu estou colocando o nome da minha função, let reload, igual. Aí eu passo o quê? O parâmetro para a função e esse fat arrow que vai passar o meu parâmetro para a expressão que tem depois dele, né? Então, let error igual o meu parâmetro name, fat error é um return hello Suíça, né? Basicamente é isso aqui. É o return oi Suíça. Quer dizer, aqui tá escrito hello, né? Tudo bem. Mas, então, ele faz o parse dessa expressão colocando os argumentos que você for passar para essa expressão. Bom, só para revisarmos esse slide que agora eu mudei a imagem, tá? Bom, então veja que aqui estou criando a função hello, passando name,
né, como argumento para essa função que está retornando hello e esse name. Correto? Hello Suíça vai retornar hello Suíça, né? Agora, e se eu não tivesse nenhum parâmetro para a função hello? Como é que eu posso fazer? Eu passo um parênteses vazio, tá? Então, hello Suíça, independente, sem passar nenhum name, é só usar parênteses vazio, né? Agora, pô, e como é que eu faço, então, para passar dois parâmetros? Aí fica mais fácil ainda, ó. Você vai, claro, que encapsular os parâmetros dentro dos parênteses. Então, let sum igual a num2, num 2, né? Fat error num mais num 2. Basicamente é o que? Function sum, né? Passando num 1, num 2 e return num 1 mais num 2. Bem simples, né? Tudo bem que no começo assim a gente tem que pensar um pouco, mas o parâmetro, pera aí, tá indo pra lá, beleza. Mas depois pega o jeito. Pode ficar sossegado, garanto para vocês, pega o jeito, tá? Isso aí vai dar uma facilitada, principalmente nas expressões do paradigma funcional, tá? Não é só para ser apenas o açúcar sintático, até porque as arrow functions não são açúcar sintáticos para funções, né? Elas têm propriedades bem diferentes, como nós vimos no primeiro slide desse tópico, correto? Iterators. Bom, os iterators são o quê? São objetos que nós podemos iterar sobre coleções. Vamos dizer assim. Por exemplo, array, map, string, etc. Né? Então a gente tem uma coleção de dados onde nós vamos iterando, sempre chamando a função next e pegando os valores dessa iteração. Utilizando um for of. Olha que feio que fica o negócio. Basicamente, o for of é diferente do for in, por quê? O for in vai pegar, eu acho que eu tenho um slide aqui, tem. Pera aí, eu já vou falar dele. Deixa eu falar o exemplo, então, do nosso for in e do for of. Olha só, então estamos criando o nosso array com let. E quando nós iteramos dentro do array, né, com o in, nós pegamos o quê? Todos os nomes das chaves. Com o of, nós pegamos apenas os valores e apenas os valores que forem instanciados na hora do let. Olha só aí que interessante para immutable data. Para você não modificar esse array dentro de algum outro bloco que não poderia ser modificado, por exemplo, né? Então, veja bem. Quando nós fazermos essa mesma iteração com for each, tá? Para daí pegarmos cada elemento desse array, nós mostramos que o elemento ali, né, 3, 5, 7, o array 0, 1, 2. E nas case, quando você vai iterar em cima das chaves do array, você pega daí também o elemento hello, tá? Agora, por que essa diferença entre o for in e o for of? Porque o for in itera no nome das propriedades e o for of no valor delas. Olha assim, esse aqui vai ficar mais claro aí. Eu tenho meu array com dois objetos, né? Os dois professores aqui atuais da Web School. Se eu der um let, né, iterando, der um let no in array Web School, eu estou mostrando apenas o índice de cada objeto, 0 e 1, que é o nome desse índice no caso, né? Nome do índice, quando você não bota nada, é o seu índice numérico. E quando eu faço essa mesma interação com o of, eu pego o valor de cada objeto. Isso é uma mão na roda do caralho, né? Vamos dizer a real. Certo? Conseguiram entender? A gente vai ter muitos exemplos ainda sobre isso
no nosso módulo futuro de S6, tá? Agora, o que eu queria mostrar para vocês? Ah, desculpa. Como que nós podemos fazer um iterator na manual, por exemplo, com array? Se você for ver bem, a interface do iterator basicamente é isso aqui. Você retorna o quê? O valor do objeto. Enquanto você tiver uma próxima posição no array, você vai retornar um objeto com o campo value, passando o valor desse objeto do array e um outro campo done false, porque o done é quando termina a iteração, termina a sua coleção, tá? Se acabar o array, ele retorna o objeto apenas com done true, dependendo se pode retornar com done true e value undefined, né? Mas basicamente é isso. Então, o seu objeto iterator tem essa função next sempre, que vai lhe retornar sempre o próximo objeto, senão ele termina a iteração e torna um done true, tá? E olha só como é que fazemos isso sem o iterator. Se você coloca um array com duas strings, né? Ó, você vai chamar um next e aí você pega o value dele e termina no done true. Terceira vez que você chamou. O next não tem mais um value, certo? O done das duas primeiras iterações é false. Né? É simples o conceito de iteradores, né? Iterators. E o outro conceito muito interessante do que o ECMAScript já aplicou é da promise, né? Nós usamos isso aí extensivamente em Angular, no Node, tá? A gente usa bastante para evitar o que? Callback hell. Então, basicamente, ela é o que? Ela é uma função que vai resolver, outra função vai resolver uma requisição e vai lhe retornar uma função do sucesso ou do erro, tá? Mas como que isso acontece? A promise, ela tem estados, tá? Então ela vai mudar esses estados. Promise, quando você trabalha com promise com linguagem, com um paradigma funcional, você vai ter que utilizar monads para isso, mas isso vai ser uma aula bem mais para frente, mais avançada esse negócio aí. Agora, promise, ela pega o quê? Você vai fazer um teste no retorno da requisição, se ela foi sucesso ou se a tua lógica quer que esse retorno dela seja aceito, né? Então você vai chamar o then passando uma função que é o sucesso dessa requisição, certo? Se não for aquilo que você espera, você vai rejeitar esse valor e vai passar a função de rejeição e também podendo pegar com a função catch, né? Que pega os erros dessa função da rejeição. E elas retornam uma promise, na verdade. Você cria uma promise, você criando uma promise, você faz o teste que retorna qual é a função de sucesso e qual é a função de rejeição, tá? Aí você vai retornar uma promessa que vai usar o then utilizando funções para o sucesso e de erro que eles possam escrever, tá? Como callbacks. E o catch, que é para pegar os erros dessa requisição. Tudo bem, mas como assim? Não ficou muito claro isso. Olha só, em cima de um HTTP GET, o que nós podemos fazer? Se nós criarmos essa promise, olha só, com essas duas funções, resolve e reject, nós vamos criar o nosso request do Ajax e vamos testar o status dessa requisição. Se ela for 200, então tá ok, você chama a função de sucesso, que é o resolve. Se não estiver ok, você chama a função de reject, criando um novo erro para isso. Com isso, né, você vai
também poder dar um reject direto na função, no evento onError do request, certo? E aí você está criando esta promise para fazer exatamente isso, né? Então, se é 200 é ok, se é for diferente disso é erro. E aí você usa a sua promise. Olha só. Então, quando você usa a sua promise, você usa o then, na primeira função que você passa como callback, é a função que vai ser o sucesso, aquele resolve. Então, ela vai cair, só vai chamar essa função se o código for 200. Todo o resto vai cair na segunda função, que é o callback do erro. Então, basicamente, uma promise é isso. E a gente usa extensivamente. Então, é uma coisa muitíssimo interessante, mesmo não sendo tão do paradigma funcional, tá? Agora chegamos em funções em JavaScript. Funções em JavaScript, a gente pode utilizá-las de diversas formas, né? Como já sabemos. E isso também tem um certo nome, como nós utilizamos nossas funções em JavaScript. Por quê? Porque as funções em JavaScript, nós também podemos criá-las anonimamente, correto? Sem dar nenhum nome, sem que ela fique lá salva num ponteiro, na memória, né? Você só executa ela, ela não vai ser chamada novamente. Bom, além da função anônima, nós também podemos usar ela sendo auto-executável. Immediately invoked function, sempre esqueço, expression. Não lembro do E. Mas é uma sigla, isso, IIF é uma sigla, tá? Se eu procurar, você vai ver. E ela nada mais é do que uma função anônima sendo auto-executada. Você cria a lógica dela e faz ela executar já no mesmo momento, tá? Olha só, então, basicamente, como que é? Você cria enclausuradamente uma função anônima, e imediatamente após as suas chaves você pode chamar o abre fork, o abre fecha parênteses. Por quê? Aí você já executa ela, mas a segunda forma também é correta. Aí vai de um gosto pessoal, aí são duas correntes filosóficas. Velho, é tipo um dualismo na filosofia. O bagulho é louco. Nem queira brigar por isso. As duas funcionam, tá? Você pode ver, pensar assim, a primeira já executa direto, já dá pra ver e tá tudo fechado nos parênteses. Mas a segunda você pode pensar, pô, eu posso passar as variáveis, elas ficam separadas do que eu tô mandando para dentro da primeira closure ali, né? Então, são duas formas de ver, mas as duas executam iguais. First class function. O que significa o first class function? Basicamente é você ter como forma normal, forma mais simples de dados, sua função. Ela você pode assinalar como variável, você pode passar como parâmetros, pode retornar, você pode fazer todas as coisas, operações básicas de uma variável como função, tá? Basicamente é esse conceito. O que você pode fazer com uma variável é o que você pode fazer também com uma função, certo? E também nós temos o High Order Function. Todos esses conceitos, tá, do paradigma funcional nós vamos ver com código em JavaScript no nosso curso nas próximas aulas, ok? Então, o High Order Function basicamente é você poder receber um parâmetro numa função e retornar uma função também. Isso a gente usa bastante, um exemplo bem claro disso, por exemplo, é um filtro no Angular, que você retorna também como uma função ele. Então isso é uma High Order Function, tá? E claro que se você for dar um confere lá no nosso conteúdo escrito,
no GitHub sobre o curso, já tem essa parte ali, tá? Não está bem completa, mas já tem exemplos com JavaScript, se eu não me engano. O currying. O que é esse método de currying? Basicamente é você, em vez de ter uma chamada com vários argumentos complexos, você chamar, na verdade, funções. Uma função com um argumento simples. Você chamando várias funções com argumentos simples, em vez de vários complexos, que eu posso falar isso. Eu não estou certo da palavra que eu queria exatamente falar, tá? Mas basicamente você vai separando seus argumentos, vai chamando um por um, tá? Esse é um método de você utilizar funções, tá? Você vai ter que utilizar bem fortemente funções para fazer o currying, tá? Com JavaScript também. As closures, né? Que você precisa utilizar esse conceito no JavaScript para poder encapsular essas variáveis e não deixar fugir escopos, tá? Que também veremos para frente junto com currying, certo? É tipo função dentro de função, né? Dentro de função, aquela coisa. E o hosting, por exemplo, aquele negócio que nós estávamos vendo antes no tópico do let, que você muda o valor, você pode subir um valor que você está dentro de um bloco, por exemplo, tá? Mas basicamente você tem duas funções, uma variável na função pai e você tem uma função filho. Você pode mudar esse valor na função filho, você pode criar uma variável na função filho que ela vai poder ser usada na função pai, ela está sendo içada da função. Hosting é içamento, né? Está sendo içada da função filho para a função pai. Só que sem código não é. Temos que ver código, tá? Então aguardem na aula que tiver as closures, etc. Nós veremos hosting. Hosting. Certo? Recursão. A recursão é o melhor método, que é o método utilizado para fazer iterações, por exemplo, no paradigma funcional. Você não ficar utilizando for loops, né? Porque loops podem ter efeitos colaterais. Ok? Recursão é uma coisa super interessante também, né? Quem lembra do Fibonacci aí? Fez na faculdade essa parada. Tá? Recursão. Imutabilidade. Esse é um conceito muitíssimo interessante, pois ele diz para você não mudar os seus dados, o valor dos seus dados. Então, na verdade, você cria cópia deles com valores novos. Isso é bem legal, porque aí também tenta eliminar aquele negócio que eu falei dos efeitos colaterais. Tá? Então, imutabilidade, certo? E pure functions, funções puras. Como que são funções puras? É uma função que, se você entrar com um valor, um input, um argumento, um parâmetro, né? Você sempre vai ter aquele resultado. Então, vamos dizer assim, function Suíça recebe name, daí vai lá dar um return, oi Suíça. Isso é uma função pura, porque qualquer nome que você retornar ali, sempre retornará o mesmo resultado. Não existirá modificação de valores e nem efeitos externos que influenciem o retorno de uma função pura. Tá? Por isso que uma requisição Ajax não é uma função pura. Você tem que retornar uma função que faz a requisição do Ajax para poder ser uma função pura. Nós veremos isso também para frente. Bom, os loops, né, como eu havia dito, a gente tenta eliminar eles, na verdade, no paradigma funcional, pois eles possuem certos efeitos colaterais.
Um exemplo bem claro disso é que nós usamos um contador, uma variável, que não precisaria existir se você estivesse iterando diretamente na coleção desses objetos, né, desse array. Você não precisaria ter uma variável sobrando, né? E isso pode acontecer algum efeito colateral dependendo do que você utilize. Correto? E algumas funções bem conhecidas do paradigma funcional, por exemplo, o map, que nós usamos extensivamente no JavaScript e nós vamos usar muito nesse curso, né? O reduce, como eu falei anteriormente, o map vai mapear o reduce, vai pegar toda essa coleção e vai reduzir num retorno só, num objeto só, numa informação só. E o filter, que ele vai pegando os objetos, os valores que você quer, dependendo da função que você passa para ele, que seria esse filtro. Tá? Então são funções bem conhecidas, vamos dizer assim, desse paradigma funcional, largamente aplicadas e também no JavaScript, né? A gente sempre usa essas três, assim, foi as que a gente claramente vê, né? Mas a gente vai aprender outras aí no decorrer do curso. Beleza, galera? Então,